Olá, hoje estamos iniciando o que cabe ao Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos do Instituto de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, dentro do terceiro curso de extensão sobre pesquisa em seres humanos do CHC. É um prazer estar aqui com vocês novamente, esse ano de uma forma um pouco diferente, onde nós não nos encontraremos pessoalmente, mas acredito que o aprendizado e as informações serão ricos em conteúdo, todos os módulos foram e serão apresentados, e todos nós ganharemos com isso. O tema que me cabe é especificamente sobre bioética, os valores e as prioridades. E aqui nós vamos fazer uma pequena revisão histórica, bem resumida, da bioética e do desenvolvimento dela ao longo dos anos, e o seu papel atualmente. Bom, o homem naturalmente é um ser curioso, né? Então, todas as vezes que nós formulamos qualquer pergunta sobre os fenômenos naturais, por mais simples que ela possa ser, isso exemplifica a curiosidade que nós temos e nós queremos uma resposta. Né? E obter e conhecer essa verdade científica, obter essas respostas, é que nos estimula o desenvolvimento de pesquisas que trazem o conhecimento. E isso, naturalmente, nós fazemos desde crianças, né? Desde muito pequenos, a gente quer saber respostas a respeito daquilo que nos serve. Nós temos algumas citações de Max Weber, que faleceu no final do século passado, né, que nos dizia que a ciência ela deve solucionar determinados problemas e aplicar esses resultados também baseados nas prioridades sociais. E sendo assim, ela é regulada por dois momentos sociais e que devem sempre ter a ética como seu maior valor, porque lida com valores humanos. Mas a noção de pesquisa, a noção de experimentação é bem mais antiga. E nós temos a figura de Galileu Galilei como um dos pioneiros da ciência moderna, que nos dizia que a verdade dos fenômenos naturais não deve simplesmente ser aceita porque alguém ou algum autor renomado afirma que isso é verdade. Ela deve ser experimentada e comprovada. Ela deve ser submetida a uma observação crítica diante de uma sistematização de pesquisa. Então, Galileu Galilei é considerado como o inaugurador do método experimental, que é o alicerce do método científico que temos até hoje. Então, quando nós falamos em pesquisa, nós entendemos que há sempre necessidade do pesquisador conhecer dois extremos, o outro e o meio onde se localiza. Então, o pesquisador, na verdade, é um perguntador. E o participante da pesquisa vai atuar como parte ou todo de um respondedor a essa pergunta. E ambos devem visar tanto uma pergunta como uma resposta com base na justiça. A ética é a discussão de valores para esses atos, pergunta e resposta, dentro de uma noção muito ampla de justiça. Então, é importante que nós pesquisemos, porque nós tivemos ao longo da história da humanidade grandes benefícios. Então, a gente não morre mais de frio, claro, se nós tivermos condições mínimas estruturais de habitação, né? Mas nós aprendemos a fabricar roupas, a construir moradias, e cada vez mais as roupas e as moradias têm isolamento térmico, isolamento acústico, aumentando o nosso conforto. Apesar de a fome assolar boa parte do mundo, teoricamente nós não deveríamos mais morrer de fome, porque com a pesquisa
intrínseca ao ser humano, a pesquisa intuitiva, o homem aprendeu a plantar e não simplesmente a retirar o seu benefício daquilo que a natureza generosamente nos oferece. Muitas doenças banais não nos matam mais, então nós aprendemos a preveni-las e a tratá-las. E até o Covid, que está assolando o mundo, nós estamos aprendendo muito com eles. E as pesquisas se multiplicam todos os dias para nos trazer a resposta à pergunta que não quer calar. Como que nós fazemos para nos livrar dessa pandemia? Nós também nos comunicamos, nós nos locomovemos com facilidade, desenvolver o trem, desenvolver o carro, desenvolver o avião. Não foi tão fácil assim, foi preciso muita experimentação. E se nós formos pensar, apesar de dizermos que nós temos uma alimentação pior, nós temos um monte de processos não naturais que talvez sejam responsáveis pelo desenvolvimento de doença, quem sabe se nós enxergarmos essas ações por outro lado, a gente vai ver que a média da idade de vida e a qualidade de vida melhoraram muito atualmente. Se nós formos comparar a nossa média de idade atual e o que nós tínhamos na década de 50, que principalmente por conta das doenças infecciosas, especialmente a tuberculose, a média de idade do brasileiro comum era em torno de 50, 55 anos. Hoje nós temos uma média de idade próxima aos 80, nós melhoramos bastante, mesmo comendo pior, como muitos querem dizer. E até isso é duvidoso, porque é só nós estendermos a mão a uma gôndola do mercado, e é claro que eu estou falando sobre pessoas que têm acesso, né? Nós estendemos a mão numa gôndola do supermercado e temos um acesso fácil à proteína. Né? Então, com tudo isso, o conforto e a alegria de viver melhoraram de uma forma geral, graças à pesquisa. Mas também a pesquisa pode trazer grandes malefícios. A bomba atômica, né, que foi fruto dos estudos com átomos que nos trouxeram exames radiológicos, nos trouxeram energia relativamente limpa, também trouxeram a bomba atômica. Muitas dessas novas situações que temos para aumentar o nosso conforto, talvez tenham uma grande importância na destruição da biosfera, no aumento da poluição, e mais uma vez aqui o Covid nos ensina a diminuição, houve uma diminuição da noção de poluição mundial, o aquecimento global, a elitização de alguns grupos sociais em detrimento de outros em função de descobertas da indústria e de outras situações. Então, nós temos um grande desafio, que é fazer uma justiça distributiva e com equidade. E para isso nós precisamos de um controle social sobre os bens da humanidade, sobre principalmente os atos da humanidade. E se nós formos rever a história da pesquisa que envolve seres humanos, nós vamos ter muitos episódios com misticismo, com crueldade. Então, a história das bruxas de Salem pode ser exemplificado, tudo que era fenômeno natural poderia ser interpretado como atos de bruxaria, principalmente quando não gostavam muito da mulherada que eles queriam chamar de bruxa, né? Mas também houve alguns momentos de lucidez, infelizmente, geralmente relacionados a alguma tragédia, onde foram estabelecidos padrões adequados para estudos de seres humanos e de animais. Mesmo assim, vale a pena aqui nós recordarmos algumas teorias, alguns princípios, e que nós não devemos esquecer, porque eles nos fazem refletir sobre um mundo melhor, mais justo, mais inclusivo. No início do século XX, havia uma teoria eugenista. Então,
geneticistas, principalmente alguns capitaneados por Francis Galton, da família do Darwin, e foi um dos primeiros a advogar a ideia eugenista, onde a raça humana poderia melhorar por uma escolha de espécimes baseados em fenótipos, né, e obviamente produto do genótipo. Eles desencorajavam a reprodução daquilo que eles chamavam de inferiores, né? Não vamos aqui entrar no mérito dos critérios para que essas pessoas fossem achadas inferiores, encorajando a reprodução dos melhores. Como se faz na criação de bovinos, por exemplo, né? E os Estados Unidos até admitia a vasectomia e a eutanásia naquilo que se considerava, na época, menos favorecidos. Então, pessoas com retardo mental, pessoas com algumas disfunções físicas, poderiam facilmente ser reconhecidos como menos favorecidos. Também, ainda no início do século XX, já com base em uma série de aberrações, né, começou-se a falar sobre termo de consentimento informado. E Walter Reed foi um dos que primeiro mencionou esse assunto, tornando-o como um item necessário, por conta da anuência do participante em aceitar a participar daquela pesquisa. Também nessa citação de Walter Reed, ele preconizava que as pesquisas deveriam estar limitadas a maiores de idade e a pessoas capazes de tomar decisões. E nós respeitamos até hoje com as devidas adaptações. E a Alemanha, né, por incrível que pareça, que a história nos mostraria mais tarde, no início do século passado, ela era muito adiantada nesse quesito. O Ministério do Interior germânico, ele regulamentou de forma bastante detalhada os procedimentos terapêuticos diferenciados de experimentação humana, justamente para coibir o abuso e o desrespeito à dignidade humana nas pesquisas. E aí, a mesma Alemanha trouxe a guerra. E guerra é guerra. Então, principalmente na Segunda Guerra Mundial, quando começou-se a divulgar as atrocidades provocadas pelos pesquisadores nazistas, né? Não vamos chamar de alemães, porque seríamos injustos com o povo alemão, os pesquisadores nazistas que faziam com seus prisioneiros, foram reveladas no pós-guerra, e foi um grande escândalo, e levaram à criação do julgamento de Nuremberg e o Código de Nuremberg, onde foram promulgadas recomendações sobre os aspectos que deveriam nortear a realização de investigação com seres humanos. Como exemplo, nós temos algumas coisas que aconteceram no campo de Dachau, onde foram estudadas as melhores alternativas para cuidar de soldados ou pilotos que sofriam congelamento nas trincheiras do mar. Era muito fácil, pegava um prisioneiro, colocava para o lado de fora no inverno, num tanque de água gelada durante horas, ou então eram mantidos nus a céu aberto, temperaturas muito baixas, para ver o que acontecia com o resfriamento do corpo. Aí, alguns eram submetidos a tentativas de reaquecimento por vários meios, e aqui não vale a pena a gente discutir quais seriam esses meios. Documentos de Ravensbrück também tentavam comprovar a eficácia da sulfanilamida na prevenção de infecção, e eram poucos antibióticos disponíveis na época. A penicilina, o primeiro antibiótico, foi descoberto na década de 40, então nós tínhamos a sulfa e nós tínhamos que nos contentar com isso. Então, prisioneiros, eles eram submetidos a ferimentos, esses ferimentos eram contaminados com lixo,
qualquer outra coisa, processo de sujeira. E aí dividiam, faziam um estudo randomizado, por sinal, né? Algumas feridas eram tratadas com sulfas e outras não, para ver o que acontecia. É claro que muitos faziam sepsis, outros faziam necrose séptica nos membros, e com sequelas graves e com morte, e várias mortes. Não foi só a Alemanha, né? Não vamos ser tão injustos assim. Não foi só a Alemanha rica em ideias que subjugavam os princípios mais básicos da ética, né? Existiu campos de concentração e de exilados em vários países aliados também. E o povo japonês, que tem uma história bastante conhecida, né, como sendo levado a campos de concentração nos Estados Unidos, né, logo depois da invasão de Pearl Harbor. Então, um exemplo, eram gestantes de origem japonesa, eram confinados e submetidos à radiação para ver o que acontecia com o feto. E também houve o projeto Manhattan, que também avaliava energia radioativa, onde se fazia injeção de plutônio em algumas pessoas para análise dos efeitos sobre os seres humanos. Naquela época, havia a possibilidade de pagar os participantes de pesquisa, e não se tem fome, se participa de qualquer coisa para levar comida para dentro da sua casa. Bom, aí veio o Código de Nuremberg, né, onde médicos sob a liderança do general Taylor elaboraram documentos com 10 itens que se mantêm. Há necessidade de uma fase pré-clínica para se fazer testes em seres humanos, para que se possa confirmar que a possibilidade de se obter resultados vantajosos no estudo, e com a recomendação de avaliar cuidadosamente riscos e benefícios causados aos sujeitos envolvidos. Depois dessa fase pré-clínica é que se segue as outras fases. O Código de Nuremberg também registrou a importância e revisou a importância do consentimento a ser dado de forma voluntária, tornando-se esse um elemento essencial para a inclusão de um indivíduo, de um novo participante da pesquisa, e que se mantém até hoje, embora o termo de consentimento seja anterior ao Código de Nuremberg. O participante da pesquisa deve ser esclarecido sobre todo o processo ao qual será submetido, e a qualidade da aplicação do consentimento obtido, inclusive do texto do consentimento informado, é de inteira responsabilidade do pesquisador. O participante da pesquisa é considerado vulnerável. E o código, na verdade, ele não é exatamente um código, ele é uma sistematização para operacionalizar a pesquisa. Então, ele é uma declaração de princípios dirigido à experimentação médica. Mas a sua importância foi inquestionável, principalmente ao instituir a figura do consentimento voluntário que nós devemos obter de todos os participantes da pesquisa. A história sempre nos ensina, né? Na época, muitos pesquisadores consideraram que esse documento iria atrapalhar o desenvolvimento da pesquisa, que ele deveria ser aplicado apenas aos médicos, bandidos, criminosos, nazistas, e que não serviria para nós, pessoas de bem, tão ciosas das suas obrigações. Mas essa presunção dos cientistas, que nós vemos com muita frequência em vários trabalhos submetidos ao Comitê de Ética em Pesquisa, a literatura ela não confirma. Ética não se nasce sabendo, se aprende, e depende muito de uma reflexão da internalização nossa
de nos habituarmos a refletirmos sobre o outro, a refletirmos sobre as consequências dos nossos atos. Então, acreditava-se que médicos com boa formação, dotados de fundamento ético, não precisariam obter o consentimento, porque eles não iam querer o mal para os seus participantes, né? E não iam submeter pacientes a experimentos abusivos. Então, é muito importante que nós mantenhamos o exercício da reflexão a cada ação sobre o outro, seja o outro nosso paciente, seja o outro nosso vizinho, seja o outro o nosso participante das pesquisas que vínhamos a desenvolver. E aí, a Associação Médica Mundial, para tentar melhorar ainda mais esse código de conduta advinda do Nuremberg, em 1964, se reuniu em Helsinki e criou-se a Declaração de Helsinki, onde se reafirmou o termo do consentimento esclarecido, criaram-se várias regras de proteção aos participantes da pesquisa, discutiu-se muito estudos terapêuticos e não terapêuticos e suas regras, e estabeleceu-se que jamais deve-se correr risco de forma desnecessária. Mais ou menos paralelamente a essa declaração, o Conselho Britânico de Pesquisa Médica, também em 1964, declarou que um novo procedimento médico deve ser comparado com o melhor método em uso. Então, ele disse não ao placebo puro. Placebo, como é até hoje, o placebo puro, só deve ser usado se não houver nenhuma outra terapia efetiva. E a COVID, como vacina, né, como as pesquisas da vacina, é um bom exemplo disso. Nós não temos outra opção a não ser aquilo que se usa nas pesquisas de vacina. Então, talvez aí sim cabe um placebo. Talvez não, com certeza cabe ali um placebo. Então, mesmo achando que só os bandidos nazistas eram capazes de cometer atrocidades com os participantes de pesquisa, vamos chegar aqui mais perto, né? Então, teve um estudo que foi um escândalo no Alabama. Foi iniciado um trabalho em 1932, antes, portanto, do Código de Nuremberg, e foi suspenso apenas em 1972, depois de uma denúncia dos repórteres do Washington Post, o mesmo do Watergate. Não os mesmos repórteres, mas o mesmo jornal. Onde pessoas pobres, negras, que eram portadoras de sífilis, foram deixadas sem tratamento para estudar a evolução natural da doença. Em 1932, ainda não tinha penicilina, então realmente o tratamento da sífilis era difícil. Mas a partir da metade da década de 40, sim, tinha penicilina. E 30 anos depois, quando a penicilina era vendida de forma barata, naquela época até a farmácia do HC fabricava, embalava penicilina aqui no hospital, essas pessoas continuaram sem tratamento. Só para se ter uma noção do estrago, até o final da década de 70, a principal causa de internamentos em manicômios de pacientes com demência, a principal causa era sífilis. E esses pacientes eram deixados na deriva, sem tratamento, para estudar a evolução natural da doença. Outro caso conhecido, escandaloso, que foi cancelado em 1970, para que se conhecesse a história natural da hepatite e, posteriormente, o efeito da globulina. Algumas crianças de uma escola em Willowbrook, que eram crianças com deficiência mental, foram submetidas à inoculação com o vírus da hepatite para ver o que acontecia com elas. Então, elas eram consideradas pessoas inferiores, não merecedoras dos nossos princípios éticos. E em 1964, também no Jewish Chronic Disease Hospital, em Nova York, algumas células cancerosas eram implantadas em pacientes com doenças crônicas
e outros pacientes saudáveis para avaliar o processo de rejeição naquelas que eram consideradas normais ou debilitantes. Felizmente, o câncer não é contagioso, né? Então o máximo que acontecia era uma reação anafilática em virtude do implante de tecido estranho. Mas e se o câncer pudesse crescer no outro indivíduo? Olha que injusto, né? Bom, aí em 66 vieram os trabalhos de Harry B. Beecher, que falava muito sobre ética e pesquisa clínica, e ele publicou no New England Journal of Medicine, que é o principal meio de publicação de artigos científicos no mundo hoje, um dos mais respeitados do mundo. Ele publicou 22 casos de pesquisas abusivas divulgadas em periódicos de grande prestígio internacional. E essas pesquisas eram financiadas por instituições governamentais e também por universidades e companhias farmacêuticas, contando com grande descaso com a segurança do participante na pesquisa. Por quê? Porque esses participantes eram considerados cidadãos de segunda classe, como o exemplo que foi dado daquelas crianças com deficiência mental. Então, isso provocou um grande escândalo, não só no meio científico, mas na sociedade americana, e foi criada a Comissão Nacional para a Proteção dos Sujeitos Humanos em Pesquisas Biomédicas e Comportamentais, na época se chamava sujeito, se traduzia como sujeito e não como participante de pesquisa, e hoje nós obrigatoriamente temos que usar o termo participante. Então, aí começou a definição dos princípios éticos que foram distribuídos no território americano. Em 1978 foi divulgado o relatório Belmont, que falava sobre a teoria dos princípios da bioética. E o relatório Belmont foi muito importante para o desenvolvimento da bioética. Ele já saía dizendo que a pesquisa deve ter alguma relevância social, senão ela vai ser um ato de desrespeito a quem participar dela. Então, nós temos que ter respeito à autonomia, priorizando a liberdade, a privacidade, dando direito de escolhas individuais em participar ou não daquele experimento, à vontade, sem tirar a sensação de que o indivíduo pertencimento a si mesmo, que ele pode retirar o seu consentimento, que ele pode sair da pesquisa ou participar da pesquisa de forma voluntária. Nós temos que dizer sempre a verdade, né, dizer se o paciente vai ser submetido a um estudo randomizado. Nós devemos respeitar a privacidade alheia. Nós devemos proteger as informações confidenciais. A confidencialidade dos dados do paciente é um dos itens fundamentais da pesquisa. Nós temos que ter o consentimento para as intervenções e nós temos que ajudar outros a tomar decisões importantes sempre que nos solicitarem isso. O segundo item é a não maleficência, né? Então, nós não podemos causar danos que possam ser previstos e prevenidos das nossas pesquisas. Nós temos que ter beneficência. As pesquisas não precisam necessariamente ter benefícios individuais para o participante. E isso deve estar esclarecido no termo de consentimento. Mas ela deve beneficiar pelo menos a comunidade. Então, deve contribuir para o bem-estar. E com isso nós temos que pensar sempre em caridade, altruísmo, bondade e compaixão, para que a gente possa se dirigir ao nosso foco da pesquisa de forma adequada. E temos que lembrar da justiça, né? A equidade de direitos, o merecimento das nossas descobertas, a prerrogativa o que é de direito de cada indivíduo.
porque senão a ciência não vai ter limites, né? É claro que nós tivemos muitos ganhos quando houve a clonagem da ovelha Dolly, começou a ter uma série de discussões sobre clonagem de seres humanos, e que a gente sabe que é possível, né? Mas é ético, é necessário. O que vai acontecer com a natureza se a gente começar a clonar animais, quebrando as regras naturais de reprodução? Um outro exemplo de vigilância da pesquisa são com medicações que vão, com o tempo, sendo descobertas como nocivas. Então, aqui está um exemplo de um anti-inflamatório, funcionava muito bem como anti-inflamatório, excelente analgésico, e foi retirado do mercado em plena curva ascendente de sucesso. A própria empresa retirou. O nosso CEP aqui participou das denúncias, vamos chamar assim, ou pelo menos dos alertas a respeito dos eventos adversos. E esse efeito adverso era conhecido antes mesmo que tivesse acontecido as denúncias por parte dos diferentes comitês de ética e dos pesquisadores. Nós temos que cuidar com tentativas de intimidação de cientistas para que a medicação não seja retirada do mercado. O custo de retirada estimado do Vioxx do mercado na época, em uso pleno pelo meio médico, foi de 14 bilhões de dólares. Né? E nessa estrada foram mais 4 medicamentos em 2 anos retirados do mercado com o mesmo problema, todos relacionados a inibidores da COX, anti-inflamatórios e inibidores da COX. Então, nós temos que também pensar que a pesquisa, ela estimula novos conhecimentos. Mas a pesquisa, na verdade, ela representa apenas uma pequena fração dos gastos da indústria farmacêutica. Então, muitas vezes nós justificamos valores exorbitantes de medicações porque a indústria farmacêutica gastou muitos anos pesquisando, desenvolvendo moléculas, fazendo os testes pré-clínicos e os testes clínicos, fornecendo eternamente as medicações para os participantes que se beneficiaram delas, mas mesmo assim isso representa uma fração pequena de gasto. E se nós formos rever as últimas pesquisas, a indústria não é tão inovadora, porque a maioria das novas drogas são variações de outras já existentes. E aquelas medicações do slide anterior, inibidores de COX, não deixam de ser isso também. E a indústria acaba sendo livre para decidir o custo final do medicamento. Então, faz parte do benefício o acesso ao medicamento. E isso tem que ser muito discutido nos nossos meios. É claro que a indústria tem custos altíssimos, mas não adianta nada você fazer uma grande pesquisa que não tenha acessibilidade. Ou adianta muito pouco, ou para muito poucas pessoas, desenvolver medicações ou desenvolver estruturas, equipamentos que sejam de pouco acesso. E nós temos alguns problemas éticos muito frequentes e que nós devemos refletir sobre isso. A vulnerabilidade é um deles. Quem são os vulneráveis? Né? São pessoas ou grupos de pessoas que têm uma capacidade de autodeterminação reduzida, principalmente no que se refere ao consentimento livre e esclarecido. Então, a rigor, todos os pacientes que entram num projeto de pesquisa, eles têm algum interesse pessoal, pelo menos a maioria deles tem. Então, é um paciente com câncer que já não conseguiu respostas adequadas
ou não tem a segurança de uma resposta adequada à cura, que vai entrar no projeto de pesquisa de uma nova droga. Ele é maior de idade, ele é ciente de todos os seus atos, mas ele é vulnerável porque ele está doente, né? Então, talvez ele passe por cima de algumas regras e dê o seu consentimento livre e esclarecido, mas que a rigor não é tão livre assim, mesmo que seja esclarecido, porque ele se sente num beco sem saída, ou usa aquela droga ou não tem outra opção, mesmo que exista. Nós temos que deixar bem claro que existem outras opções quando elas existem. Conflito de interesse também é outro problema ético frequente. Então, uma pessoa ou um grupo entram em choque com os interesses pessoais, né? E principalmente em dois focos distintos na medicina, que é a clínica e a pesquisa. E assim, não, eu não tenho conflito de interesses. A maioria de nós tem. Quando nós recebemos um pagamento para participação em simpósios, né, não precisa ser um pagamento para dar aulas. Pode ser uma passagem, um hotel, um jantar durante um congresso. Isso gera conflito de interesse. Honorários para falar em alguns eventos, né? Esse conflito de interesse tem que ser declarado sempre. Algum suporte para programas educacionais e vamos lá, vamos pensar em todas as pesquisas patrocinadas pela indústria farmacêutica, é um suporte. Fundos para pesquisa, né? Exercer consultorias quando você é um pesquisador em determinado assunto. Então, é muito fácil e muito comum nós termos conflitos de interesse se nós refletirmos sobre isso. Um problema ético frequente também, que nós temos que tomar muito cuidado, é o recrutamento de pacientes já em tratamento. Então, pacientes, uso aqui algo do meu dia a dia, né? Pacientes com doença inflamatória intestinal, que usam várias drogas, que não estão respondendo bem, são doenças potencialmente muito graves, ou que no mínimo atrapalham muito a qualidade de vida desses pacientes quando elas estão em atividade, e precisa de um tratamento que tem que ter a lavagem, ou a palavra que nós mais comumente usamos em inglês, washout. É seguro eles ficarem um tempo sem medicação nenhuma para usar nova medicação, mesmo que haja indicações de que essa droga seja segura? Né? Ou então, quando nós vamos comparar com placebo, pacientes que não têm cobertura terapêutica disponível, eles devem deixar de usar a medicação que estão usando para usar um placebo puro. Nós já temos regras, isso não é permitido já há muito tempo. Ele só vai usar um placebo puro quando não houver outra opção, como nós já havíamos comentado. Quando nós tomamos um material biológico, por exemplo, amostras de sangue, nós podemos guardar esse material para outros estudos, se nós não usarmos todo o material. Se nós não tivermos um consentimento específico para isso, nós não podemos. Problemas éticos frequentes relacionados ao pesquisador. Quando nós fazemos um recrutamento de pacientes e envio de algum material para que seja usado no desenrolar da pesquisa, e que isso não traga nenhum acréscimo de conhecimento ou de habilidade. No caso da publicação dos nossos resultados de pesquisa, quando o patrocinador se acha no direito de fazer uma revisão dessa publicação, isso caracteriza uma inversão de responsabilidades. A responsabilidade tem que ser do pesquisador e não do patrocinador, porque pode ocorrer um viés muito importante ali, pouco ético, né? Problemas éticos frequentes relacionados ao país de origem da produção das medicações, isso é mais relacionado a equipamentos e medicações, né?
quando testes mais sofisticados são feitos no exterior e não há transferência de tecnologia para isso. Vamos aqui usar novamente o Covid. É natural que tenha vindo muito para cá várias vacinas, porque quando a Europa e a Ásia diminuiu a incidência de Covid, agora que estão em incidência alta novamente, mas quando diminuiu a incidência de Covid, era natural que os testes viessem para nós, estávamos começando a nossa curva ascendente, né? É natural que se faça testes relacionados a medicações para tuberculose nos países mais pobres. Mas nós temos que tomar cuidado com isso, porque situações que são comuns no país de origem da pesquisa devem ser testadas lá também e devem ser aprovadas por comitês de ética locais também. O que é bom para os outros tem que ser bom para eles também, para não caracterizar conflito de interesse. Tomar cuidado também com propriedade intelectual, né? Propriedade intelectual relacionada a patentes ou propriedade comercial também relacionada a patentes. Tem que haver vantagem para todos os lados. E a relação da indústria farmacêutica com a academia é algo que deve ser sempre muito vigiado. Antigamente, a indústria farmacêutica dependia quase que totalmente das universidades, porque a indústria não tinha experts em pesquisa clínica, né? Os cientistas eram todos alocados nas universidades. E os centros universitários eram quem proviam pacientes para os testes, para os estudos científicos. Então, havia um peso muito grande do prestígio das publicações acadêmicas para a credibilidade de uma pesquisa. Hoje, a indústria farmacêutica cresceu quase que autossuficiente no desenvolvimento de pesquisas. Há uma dependência muito menor, a indústria emprega pesquisadores de alto gabarito, né? Médicos comunitários provêm pacientes para essas pesquisas, né? Principalmente drogas onde há pouco tratamento para determinadas doenças, e existe o interesse da liberação pelos órgãos de vigilância e os órgãos de validação nos Estados Unidos representados pelo FDA e aqui no Brasil representado pela Anvisa. Então, há uma relação que tem que se tomar muito cuidado entre a indústria e todos esses fatores. A instituição também, ela tem um contato direto, né, do pesquisador com o patrocinador e, às vezes, não tem previsão de orçamento para a instituição vai ter custos se isso não acontecer. E o patrocinador, ele não pode ser isento de responsabilidades, principalmente relacionados a eventos adversos, e sempre que é necessário de indenizar o participante da pesquisa. Então, essa responsabilidade não pode cair sobre a instituição que alberga a pesquisa. E com base em tudo isso, em todas essas reflexões, a declaração de Helsinki acabou virando um patrimônio da humanidade. Nós temos que nos esforçar para segui-la, inclusive em todas as suas atualizações, né? Então, são várias revisões, desde 1964, teve a brasileira de 2013, e vamos aqui fazer um parênteses para a de 75, onde foi apontada a necessidade dos CEPs. Mesmo assim, os CEPs surgiram bem mais tarde. E no Brasil, o que acontece? A pesquisa pura e original, ou seja, fase 1 e 2, é trôpega. Há muito pouco investimento, muito pouca cultura científica para isso. Tá? E o Brasil, ele tem se tornado queridinho da indústria, em alguns aspectos, para estudos multicêntricos internacionais. Nós temos muita gente, nós temos centros de excelência, né, comparado a muitos países,
nós temos pesquisadores de excelência comparáveis aos melhores dos países mais desenvolvidos. E a partir de 1988, nós temos CEP nas instituições, regidos pelo Conselho Nacional de Saúde. E a primeira resolução relacionada à regulamentação dos CEPs aconteceu em 1996, foi quando o nosso CEP aqui no hospital foi criado, por meio da resolução 196, que foi atualizada agora em 2012, agora já faz 8 anos, em 2012, que nos fala sobre diretrizes e normas regulamentadoras para todas as áreas de conhecimento com seres humanos. Inclusive, nesse intervalo de 96 e 2012, surgiram também as regulamentações relacionadas aos participantes de pesquisa, em pesquisas de ordem psiquiátrica, social, psicológica, que não eram muito claras no início. Então, nós temos normas bastante descritas e bastante claras com relação ao participante de pesquisa. Tá? Nós exigimos que as normas aqui aplicadas têm que ser as mesmas que as aplicadas no país de origem. Nós temos também a preocupação com o placebo, né? Não ao placebo puro, a menos em situações de exceção. E é vedado deixar de usar a terapêutica correta quando seu uso estiver liberado no país. Então, os pesquisadores têm a obrigação cívica de dizerem quem são, de dizerem a que vêm, como eles fazem para submeterem a crítica da sociedade. E essa sociedade espera desses pesquisadores a solução dos problemas que a afligem. E aqui, fazendo uma referência à citação do pesquisador Décio Kitter, a sociedade deve estar atenta ao que se realiza nos limites da ciência e da ética, para que nós façamos uma defesa intransigente do respeito à dignidade do ser humano, e essa é uma referência que eu os aconselho. Outra leitura aconselhada é a Declaração de Helsinki, na sua última versão, a 64ª Assembleia Geral da Organização Mundial de Medicina, que foi em Fortaleza em outubro de 2013. Essa é a versão mais atual. Vocês veem isso livremente na internet. Outra leitura, essa é a leitura aconselhada de pesquisa em seres humanos, que é uma publicação relativamente recente, de 2017, que tem uma grande revisão, né, sobre isso. E lembrar que já é muito antigo, né, Rabelais já falava, que é um pesquisador francês, que ciência sem consciência não passa de ruína da alma. Nós temos que ter noção e atenção às consequências dos nossos atos. Né? E outra citação do Abraham Lincoln: o que é justo do ponto de vista legal pode não sê-lo do ponto de vista moral. Então, nós temos que usar sempre de bom senso, de caridade, de bondade e de respeito ao ser pesquisado, né, ao ser vivo pesquisado, para que nós consigamos ter bons resultados dentro de nossas pesquisas, e especialmente bons resultados sob a luz da bioética, sob a luz da ética da pesquisa em seres humanos e em todos os seres animais. Muito obrigada pela atenção, espero que tenha sido útil essa aula reflexão, para que nós possamos continuar nos outros assuntos relacionados à bioética.